Um plano bem arquitetado, Don Cooper salta do avião de paraquedas com uma maleta cheia de dinheiro e desaparece. Oi gente, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero pedir perdão pra vocês pela demora de estar postando vídeo aqui nesse canal. Aconteceu tantas coisas ano passado que eu não consegui estar gravando vídeo pra vocês. E eu troquei de aparelho, de celular, eu tive o meu Instagram hackeado, inclusive vou deixar na descrição aqui o novo perfil, tá? E outras coisas, casamento do meu irmão, enfim, um monte de coisas, então eu não consegui estar trazendo vídeo pro canal. Mas tô aqui de volta. Se vocês escutarem qualquer barulho, por favor, relevem. As crianças estão de férias ainda, então é meio difícil controlar eles, tá bom? Bom, hoje vamos falar sobre o caso que até hoje é um mistério para a polícia. E esse caso é conhecido como caso de Dan Cooper, né? E até então a gente não sabe exato o nome dele, já que em alguns sites diz que ele foi um erro de digitação ao comprar o passaporte, em outros casos diz que foi porque eles suspeitaram de um outro criminoso e acabaram colocando esse nome, então não se sabe ao certo. Mas, de qualquer forma, vamos referir a ele como Dan Cooper. Isso acontece no aeroporto de Portland, em Oregon, na véspera de Ações de Graça de 1971, no dia 24 de novembro. Um homem com uma maleta compra uma passagem só de ida para Seattle, no Washington, e ele pega um voo 305 da Northwest Airlines e ele se identifica como Dan Cooper. Essa viagem é uma viagem muito curta, uma viagem de mais ou menos 30 minutos. Ele então embarca numa aeronave Boeing 726-100, senta nas poltronas no final do corredor. Em uns relatos diz que ele sentou na 18C, em outros relatos sentou na 18E, então não dá para ter certeza em qual poltrona que foi que ele se sentou, mas de qualquer forma foi no fundo da aeronave. Assim que ele entra na aeronave, ele pede para as comissárias de bordo uísque, refrigerante e acende também um cigarro. As testemunhas que estavam nesse avião relatam que ele tinha mais ou menos entre 1,78 a 1,80 de altura e ele vestia também terno preto, camisa branca, uma gravata e também uma capa de chuva preta bem 5. Decola por volta das 2h30 da tarde, um terço cheio. Cooper então decide entregar um papel, uma carta, um bilhete, para uma das comissárias a bordo, retratada como Florence. Mas como ela acreditava que esse bilhete poderia ser uma investida dele com ela, um cartão de negócio, enfim, outras coisas, acho que ela não imaginava que aquilo seria um grande problema, ele então pede para que ela se abaixe e sussurra no ouvido dela pedindo para que ela abra esse bilhete. E lá está escrito com uma caneta de feltro, com letras maiúsculas, que, pois ele carregava uma bomba, e que se fosse necessário, ele iria acioná-la. Então ela pede para ele abrir a bolsa para ver se de fato tem alguma bomba ali. Então ele mostra ela. Então ele decide abrir a bolsa para mostrar. Lá ela percebe que ele tem 4 cilindros vermelhos conectados a alguns fios isolados. Então ele fecha essa mala e exige algumas coisas para essa comissária de bordo. Uma delas, 200 mil moedas local e também 4 paraquedas, 2 primários e 2 reservas. E também pediu um caminhão de combustível para abastecer o avião em Seattle. Após Cooper fazer essas exigências à comissária de bordo, então ela vai até a cabine do copiloto e pede para que eles realizem essa vontade do sequestrador. Então, quando ela sai da cabine e volta para a poltrona, ela percebe que ele está usando um óculos escuro. William Scott, o piloto dessa aeronave, entra então em contato com o comando de tráfego aéreo do aeroporto de Seattle e passa o recado do que está acontecendo
com a aeronave e avisa também aos 36 passageiros que haverá um atraso nessa viagem por problemas mecânicos. O presidente da Northwest Airlines, Donald, autoriza então o pagamento e a entrega dos paraquedas para o sequestrador e pede que toda a equipe e todos os funcionários colaborem com o sequestrador. A aeronave voou em círculo por Pugetson em mais ou menos 2 horas para dar tempo de contatar a polícia, a FBI e toda a equipe de Seattle. Cooper parecia conhecer muito bem o local, tanto que as testemunhas, o piloto ficou impressionado com o conhecimento dele da área, quando ele diz assim: aqui parece Tacoma, uma pequena cidade, e aqui perto tem um aeroporto, mais ou menos uns 20 minutos de carro. E para surpresa de todos, a informação que ele tinha passado estava correta. Toda a equipe que estava dentro da aeronave, desde o piloto, o copiloto e até mesmo as comissárias de bordo, relatam que Cooper parecia bem calmo, bem tranquilo, o que é bem diferente de algum outro criminoso que já tinham passagem pela polícia por sequestro de aviões ou algo parecido. Ele não, ele era bem calmo. E uma das comissárias, conhecida como Tina, ela afirma isso, que ele não aparentava em momento nenhum estar nervoso. Afirma que ele parecia pensativo, ele não parecia mal, tanto que tratavam até bem as comissárias. Ele então pede mais um whisky e água e ainda decide dar o troco para uma das comissárias de bordo. Além disso, se ofereceu para pedir refeições para todos os passageiros em uma pausa. Os agentes do FBI então reúnem todo o dinheiro de diversos bancos de Seattle, em média 10 mil notas de 20, das quais começavam com um número de série com a letra L. A FBI também havia oferecido para Cooper alguns paraquedas militares, mas ele recusou e exigiu que fosse paraquedas de abertura manual, aqueles civil que a gente tem costume de ver. Então a polícia conseguiu contatar algumas escolas de Seattle, escolas de paraquedismo, para poder conseguir os paraquedas que Cooper precisava. Por volta de 5h24 da tarde, Cooper recebe as orientações de que todas as suas exigências haviam sido cumpridas. E por volta de 5h40, então, eles pousam em Tacoma, em Seattle. Só que não foi um pouso comum. Cooper ainda faz mais algumas exigências, entre elas, e ele ainda instrui o piloto a taxiar até uma certa área isolada e bem iluminada. Cooper então pede para que o piloto apague as luzes da cabine e vá para uma área mais iluminada para assim impedir a ação dos atiradores de elite. O gerente de operação de Northwest decide então trocar de roupa para que ele não seja confundido com policiais. Então ele põe roupas civis, se aproxima da aeronave quando ela pousa e entrega a maleta com o dinheiro e o paraquedas que Cooper havia pedido. Cooper delineou seu plano de voo para a equipe de cabine durante o reabastecimento, um curso sudeste em direção à cidade do México, na velocidade mínima possível em estolar a aeronave, aproximadamente 6 nós, 190 km por hora, em uma altitude de 3.000 metros. Ele ainda especificou que o trem de pouso deveria estar abaixado. Após Cooper fazer essas exigências, o piloto afirma para Cooper que seria necessário um reabastecimento para chegar na cidade do México, já que essa aeronave ela tem uma limitação de 1.600 km por hora. É aí então que eles entram numa discussão para conseguir realizar essa vontade de Cooper e eles acabam entrando num consenso de que seria melhor eles fazerem um reabastecimento. O oficial da FAA pede para se encontrar com Cooper, mas ele recusa. Esse reabastecimento ele foi adiado por conta de uma obstrução que estava na bomba de caminhão do tanque. E isso deixou Cooper ainda mais agitado e inquieto. Após 3 tanques encher a aeronave, Cooper pede para que então ela decole novamente. Após essa decolagem,
Cooper pede para que todos os tripulantes estejam juntos e com a porta fechada ele amarra ainda algo em sua cintura e pede para que abram a porta. Por volta das 8 horas, os pilotos perceberam na cabine que as luzes indicavam que as portas traseiras haviam sido abertas. Que o copiloto entre em contato com Cooper por um intercomunicador e pergunta se está tudo bem, se ele precisa de algo, e ele diz claramente não. É aí então que o piloto percebe que por volta das 8h13 a aeronave ela tem um súbito movimento ascendente e precisa ser reparada e também nivelada. Por volta das 10h15 da noite, eles decolam no aeroporto de Reno, ainda com a escada baixa, e toda uma equipe, dentre elas o xerife, FBI, toda a Polícia Federal, cercam a aeronave e constam que Cooper não se encontra dentro da aeronave. Os agentes do FBI encontraram 66 impressões digitais não identificadas dentro da aeronave, uma gravata preta com alfinete e 2 dos 4 paraquedas. Naquela mesma noite, naquele mesmo dia, todas as pessoas que tiveram algum tipo de contato com Cooper foram interrogadas, incluindo até os funcionários da aeronave. E toda a equipe de FBI começaram uma investigação de suspeitos, e dentre eles estava um homem que era de Eragon, e ele era chamado de Deep Cooper. Ele tinha uma pequena ficha criminal. Apesar dessa interrogação, eles logo descartaram a possibilidade dele ser o criminoso do voo 727 por erros de digitações, por vários fatores. Em alguns sites diz que esse era o nome fictício dele, em outros sites diz que esse era o nome verdadeiro dele, em outros sites diz que houve um erro de digitação ao fazer a compra da passagem. Então não se sabe ao certo qual era o nome do verdadeiro criminoso do voo 727, ok? Em 1980, alguns anos após o ocorrido, um menino encontra então uma mala com algumas notas de $20, totalizando aí $5.800. Apesar das notas corresponderem àquela às que Cooper havia levado, o corpo não foi encontrado. Em alguns filmes também foi relatada essa história, documentários, livros, músicas. É fácil de você encontrar essa história. Inclusive, eu vou deixar algumas fontes da onde eu pesquisei aqui na descrição do vídeo. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história, desse mistério que até hoje não foi resolvido. E já deixa o seu like, porque ajuda muito o nosso canal a crescer. Deixa também nos comentários o que você acha que aconteceu com o Cooper. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.